que perdoar é fundamental em nossa vida. Um ouvinte pergunta por que há tanta ignorância no mundo. O que acontece com o espírito no caso de morte por acidente? O ouvinte questiona a reencarnação com base no conceito de bem e de mal. Tema do Livro dos Espíritos de hoje, Matéria e Espírito. Algumas frases de Stephen Hawking para nossa reflexão. Livro do mês trata do sentido do sofrimento humano. Caros ouvintes, muito bom dia. Agora em Garça são 11 horas e 31 minutos. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende aos seus amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado, ouvinte, pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 997-512397, o nosso número da operadora Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonaram até meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Existe vida depois do casamento? Autoria do Dr. Francisco Cajazeira, médico cearense. Neste livro, o autor discute a realidade do casamento e das separações do mundo de hoje sob o ponto de vista espiritual. Existe vida depois do casamento? É mais uma publicação da editora M, de Capivari. Ganhou o livro na semana passada Benedito Pereira de Araújo. Ligue para o telefone fixo 34710700, telefone aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397, 997-512397, e um da TIM, 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Existe Vida Depois do Casamento? Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use aí o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Esta é a edição 2033 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora do programa. E a apresentação é de Eliane e Cid, com a participação de Marco Antônio, Maris, Sônia e a secretaria Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Em 1985, 2 funcionários de restaurante foram mortos, cada um em um assalto, no estado americano do Alabama, e a culpa recaiu sobre o jovem negro Anthony Ray Hinton, de 28 anos, que nunca tivera passagem pela polícia. Provas circunstanciais elaboradas a partir de uma testemunha que sobreviveu a um dos assaltos vieram incrimar Hinton, que, levado a julgamento, foi condenado à morte. O caso arrastou-se por muitos anos com o empenho de advogados que perceberam a forte influência racista na condução do processo. Com isso,
Com isso, Hinton ficou quase 30 anos na prisão, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a inexistência de provas suficientes para incriminá-lo. E então ele foi solto em abril de 2015, após derrubada sua condenação. Durante o tempo que passou no corredor da morte, Hinton se tornou conselheiro de outros presos condenados, 54 dos quais foram executados. Mas ele também atendeu e se tornou amigo de vários guardas da prisão, demonstrando coragem e resignação diante da pesada pena por crimes que nunca cometeu. Amadureceu, espiritualizou-se, adquiriu sabedoria. A dor o ensinou. No momento em que saía da prisão, chovia lá fora e uma multidão aguardava, protegendo-se da chuva. Perguntado por um repórter sobre o que sentia com sua volta à liberdade, ele disse: "Uma pessoa não sabe o valor da liberdade até que ela lhe seja tirada. As pessoas correm para fugir da chuva, eu corro para a chuva. Como poderia uma coisa que vem do céu não ser preciosa? Tendo sido privado das chuvas tantos anos, sou grato por cada gota, apenas por ter a sensação dela no meu rosto." Mais tarde, entrevistado num programa de televisão, o apresentador perguntou se ele sentia raiva das pessoas que o tinham colocado na prisão. Hinton respondeu que as tinha perdoado todas, e o entrevistador, inconformado, insistiu: "Mas elas tiraram 30 anos de sua vida, Hinton. Como é possível não ter raiva delas?" Ao que Hinton respondeu: "Se eu ficar com raiva delas e não as perdoar, elas terão tirado também o resto da minha vida." A história de Anthony Ray Hinton nos deixa um duplo recado. Primeiro, sem dúvida, a lição do perdão, que Jesus abordou com tanta propriedade para que viéssemos aprender a não carregar conosco fardos inúteis de aflição, complicando nossa saúde e comprometendo nossa vida. A mágoa é um dos sentimentos que mais nos perturbam a alma, e o pior de tudo é que, enceguecidos pelo orgulho, muitos de nós não tomamos consciência disso e continuamos nos matando um pouco cada dia. Não queremos admitir que alguém nos fira ou nos prejudique, embora, na maioria das vezes, não prestamos atenção que também ferimos e prejudicamos os outros. Uma segunda lição que podemos aprender com Hinton está no valor do sofrimento quando inevitável, se conseguimos compreender seu sentido mais elevado e aproveitá-lo como fator de crescimento e libertação. Na maioria das vezes, porém, não aceitamos que a dor nos visite ou que a decepção nos castigue a alma, sem perceber que é através dessas dificuldades que conseguimos escalar as mais ousadas metas de evolução. Pense nisso, caro ouvinte. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, sua participação é de grande proveito para todos. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos à primeira questão de hoje. A nossa ouvinte, Maria Helena Alves, da rua Martim Afonso de Souza, em Vila Araceli, nos telefonou para perguntar o seguinte: por que há tanta ignorância no mundo? Trata-se de uma questão interessante que nos leva a analisar melhor a vida que levamos, nossas atitudes e comportamento. Maria Helena, a palavra ignorância é usada em dois sentidos. Num sentido restrito, podemos usar a palavra ignorante quando nos referimos à falta de conhecimento. Por exemplo, fulano não sabe ler nem escrever. Neste caso, ele não sabe ler nem escrever porque nunca foi à escola, porque não teve essa oportunidade e ninguém o ensinou. Podemos dizer então que fulano ignora a leitura e a escrita. Fulano é analfabeto. Infelizmente, ainda existe muita gente em nosso país nessa condição. O outro sentido da palavra ignorante, Maria Helena,
é quando nos referimos ao caráter da pessoa. Nesse caso, o que ela faz de errado não é porque ela não sabe, e não porque não quer. Por exemplo, o motorista avançou o sinal e atropelou uma pessoa. Nesse caso, ele desobedeceu o sinal, mesmo sabendo que não deveria passar. Correu o risco de atropelar alguém, o que infelizmente aconteceu. Ele, o motorista, mesmo sabendo, ignorou o sinal. Podemos chamá-lo de ignorante agora no sentido moral da palavra. Seria muito fácil se todos nós fizéssemos precisamente aquilo que temos de fazer. Ou seja, se cada um de nós aplicasse na vida o bem que aprendemos. Infelizmente não é assim. Nesse sentido, portanto, podemos dizer que muitas vezes agimos por ignorância, simplesmente porque não acreditamos na vantagem de fazer o bem. E isso pode acontecer todo dia ou mais de uma vez por dia. Imagina uma família, se as várias pessoas da família também cometem esse mesmo tipo de erro. No final do dia, teremos a soma de todos os erros da família. Imagina agora, Marilena, se isso acontece com a comunidade, com a cidade, com o país e, finalmente, com o mundo todo. São milhões, bilhões de pessoas cometendo erros diariamente, não porque não sabem o que estão fazendo, mas porque têm seus motivos, seus pretextos, suas vontades, seus caprichos. Então vamos afirmar que, nesse sentido, há muita ignorância no mundo. E não foi por outra razão que, bem próximo à morte e diante dos seus algozes, Jesus suplicou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse pedido de perdão que Jesus fez a Deus não vinha apenas em favor daqueles que o maltrataram e que o executaram. Vinha em favor de toda a humanidade, porque todo ser humano erra. Muitas vezes ele age contra seus próprios princípios, porque acha que assim obterá alguma vantagem para alimentar seu egoísmo e o seu orgulho. Mesmo sabendo que está errado, acaba se entregando à tentação que nasce da fraqueza moral de seu coração para se arrepender depois ou muito depois. Por isso, o mundo está cheio de ignorância, Maria Helena. Todavia, Maria Helena, podemos dizer que há erros e erros. Há erros que são pequenos erros e têm poucas consequências, mas há erros que são grandes e trazem prejuízos enormes, até mesmo para um povo ou por toda a humanidade. Emmanuel, o espírito que orientou Chico Xavier na sua missão, costumava afirmar que nossos atos são como sementes. Algumas, quando introduzidas na terra, logo crescem e dão frutos. Outras demoram mais tempo e outras ainda demoram muito para produzir. Jesus, porém, acredita no homem, quer que ele descubra uma maneira de superar suas más tendências, que aprenda o bem e o coloque em prática, que saiba como evitar o mal e agir com dignidade e respeito para consigo próprio. Porque assim, ele poderá aprender também a respeitar seus irmãos de humanidade e amá-los. É o que esperamos que aconteça nesses próximos séculos, com a conscientização de uma boa parte da humanidade para promover a paz e a justiça, começando pela transformação moral de cada um de nós. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares 997-51-2397, da Vivo, e 981-792405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp ou a qualquer momento. Participe! E a nossa ouvinte Rita, residente em Garça, manda por WhatsApp o seu recado e com ele vem uma pergunta. Quando uma pessoa que teve morte imediata num acidente de carro tomará consciência do que lhe aconteceu? A morte se dá, Rita, como o esgotamento ou cessação do funcionamento dos órgãos vitais do corpo, segundo o Livro dos Espíritos. Isso pode acontecer por vias naturais ou em consequência de acidentes. Por vias naturais, quando o corpo adoece e tem interrompidas suas principais funções, provocando por fim a morte cerebral.
Isso pode acontecer de maneira repentina ou prolongada. No caso da doença prolongada desencarnação, também se prolonga, tendo a acompanhar o ritmo do corpo. Desse modo, a morte natural, via de regra, é mais tranquila para o espírito, pois o processo de desligamento do corpo vai ocorrendo paulatinamente. Neste caso, também, o despertar tende a ser mais tranquilo de uma maneira geral, pois qualquer que seja o gênero de morte, natural ou traumática, as condições espirituais da pessoa têm um peso muito grande quanto à forma e o momento em que ela vai tomar consciência do que aconteceu. Quanto mais apegada à matéria, mais dificuldade terá na desencarnação por causa dos fortes laços mentais que a retêm ao corpo. No caso específico de acidente, Rita, quando os laços do espírito com o corpo se rompem repentinamente, podem ocorrer duas situações típicas. Ou o espírito nem percebe o que aconteceu e de imediato ainda se julga encarnado, embora em estado de perturbação, ou dependendo de suas condições morais, entrar no estado de sono profundo, como quem perde a consciência com o impacto, até que, com o tempo, possa se refazer com assistência de espíritos benfeitores. Muitos são as cartas psicografadas por Chico Xavier que relatam situações típicas de jovens vítimas de acidentes. No entanto, o que mais pesa, como falamos, é a condição moral do espírito, que, conforme o caso, pode ser um fator decisivo no seu despertar no plano espiritual. Nas obras de Allan Kardec, especialmente em O Céu e o Inferno, item 12, capítulo intitulado A Passagem, cuja leitura recomendamos, as primeiras impressões que o espírito tem do outro plano de vida são confusas porque ele está em estado de perturbação. De fato, a morte costuma causar um impacto emocional nas pessoas, mesmo para aquelas que esperavam por este momento. Quando as emoções estão abaladas, há um momento mais ou menos prolongado de confusão mental. Contudo, cada caso é um caso, varia muito de um para outro. Quando o desencarnante conta com uma boa assistência espiritual, e isso depende de seus méritos como pessoa, a proteção que o cerca é maior e ele se sentirá mais amparado. Um outro fator, Rita, que tem influência nessa transição é o seu conhecimento sobre a espiritualidade, o que ele sabe sobre a vida. É claro que, quando estamos informados sobre um caminho, encontramos mais facilidade em percorrê-lo. Mas só o conhecimento não é suficiente, até porque, quanto mais conhecimento tiver, mais o espírito exigirá de si mesmo. Desse modo, quanto mais tranquila estiver sua consciência moral, mais ele estará bem consigo mesmo. Isso o ajudará a manter-se equilibrado e pronto a receber a ajuda que benfeitores espirituais geralmente lhe oferecem. Prestem atenção nesta questão. Se o homem fosse divino por natureza, questiona um ouvinte que não quis se identificar, como explicaria ser ele capaz de pecado? A doutrina da reencarnação leva então à conclusão de que o mal moral provém da natureza divina, o que significa a aceitação do dualismo maniqueu e gnóstico. A reencarnação leva necessariamente à aceitação do dualismo metafísico, que é tese gnóstica, que repugna a razão e é contra a fé. É essa tendência dualista e gnóstica que leva os espíritas, defensores da reencarnação, a considerarem que o mal é substancial e metafísico e não apenas moral. Primeiramente, queremos esclarecer os termos gnose e maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina que surgiu na Pérsia 3 ou 4 séculos antes de Cristo e que tinha por base a crença de que o mundo seria regido por 2 poderes opostos, o poder do bem e o poder do mal, que viviam em constante conflito. Foi desse sistema que surgiu entre os hebreus a crença no demônio, que seria a entidade causadora do mal, capaz de se opor a Deus e disputar com ele, em pé de igualdade, as almas humanas. O gnosticismo, ou gnose,
veio depois de Cristo e utilizava princípios filosóficos para entender e fundamentar a fé, tendo sido muito combatido pela Igreja. Voltamos à pergunta. Caro ouvinte, não acreditamos no mal como um ente autônomo que se opõe ao bem, do mesmo modo que não aceitamos que exista um reino do mal comandado pelo demônio, que faça frente ao reino do bem comandado por Deus. Isto é que se chama dualismo. Duas forças opostas disputando o poder. A questão não é tão simples assim. O mal para nós espíritas no processo evolutivo dos seres é acidental, não é substancial. Logo, ele não existe por si mesmo. Tudo que veio de Deus volta para Deus, logo tudo se encaminha para o bem. Porém, nós que somos imperfeitos, vemos o mal em tudo que está a caminho do bem, mas ainda não é bom, porque ainda não se realizou. Deus, que é a perfeição absoluta, criou-nos para adquirirmos a própria perfeição por conta e mérito exclusivos nossos. É nesse sentido que passamos de encarnação em encarnação, palmilhando esse longo caminho à medida que procuramos entender as leis que regem esse processo. É o que a reencarnação permite. O bem é o que nos auxilia, o mal é o que nos prejudica. É assim que, usualmente, em nosso limitado entendimento, interpretamos os acontecimentos da vida. No entanto, para Deus, que é a perfeição, não existe o mal, pois o bem é absoluto e, portanto, tudo o que acontece no universo é bom e é necessário. Mas, do nosso acanhado ponto de vista, temos necessidade de fazer essa diferenciação, pois como seres ilimitados e imperfeitos, a fim de penetrarmos no conhecimento de alguma coisa, precisamos compará-la com outra coisa contrária. É por isso que criamos a noção de bem e de mal, de grande e pequeno, de bonito e feio, etc. Mas cada uma dessas noções que acompanham nossa vida é relativa às experiências que já adquirimos e às circunstâncias do momento que estamos vivendo. Portanto, não há na doutrina espírita o dualismo de que você fala, ou seja, o bem e o mal se fundamentem numa realidade mais ampla, nem sempre compreensível para nós nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Tanto assim que, na prática, algo que nos parece um bem hoje poderá ser interpretado como um mal amanhã. E algo que aparenta um mal agora pode se revelar um bem no futuro. Deus criou suas leis e nos deu inteligência, autoconsciência e livre-arbítrio para aprendermos a discernir e assumir o próprio destino. Por isso, tudo o que nos acontece depende de nossas ações e de suas repercussões nessas leis. A reencarnação é o mecanismo pelo qual cada espírito, ao longo de sua jornada evolutiva, vai adquirindo as necessárias experiências para seu aperfeiçoamento constante. Sem a reencarnação, a vida e tudo que nela passamos, em 5, 10, 30, 60 ou 100 anos de vida aqui na Terra, não faria sentido, pois as experiências de uma só encarnação não nos colocariam a todos em pé de igualdade de tratamento perante a justiça de Deus. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 34710700, celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM 981-792405. E também o WhatsApp que você pode utilizar, que é o 997-512397. Frases de Stephen Hawking. Faleceu na Inglaterra aos 76 anos, um dos maiores nomes da ciência de todos os tempos, o físico Stephen Hawking, famoso em todo o mundo. Esse homem, que passou grande parte da sua vida sentado e sem poder falar, desenvolveu valiosos estudos de física cósmica, desvendando muitos dos mistérios dos chamados buracos negros. Foi acometido de uma doença neurológica rara que o deixou tetraplégico e aparentemente imóvel a partir de 21 anos, embora ele sempre tenha preservado seu bom humor e sua vontade de viver.
Escreveu várias obras de divulgação científica e sempre manteve contato constante com o público, criticando tenazmente o mal que o homem está causando ao clima da Terra, defendendo a causa dos deficientes físicos e proferindo ensinamentos de grande sabedoria, dos quais colhemos os seguintes. Sobre sua própria forma de encarar a vida com humor, Stephen Hawking declarou: a vida seria trágica se não fosse engraçada. Sobre a lei de causa e efeito, ele disse: todo efeito inteligente tem em sua consequência também uma causa inteligente. Sobre viagens no tempo, comentou: a prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados pelos viajantes do futuro. Sobre exibição de inteligência, eu não tenho nenhuma ideia de qual seja o meu QI, quociente de inteligência. Pessoas que se vangloriam dos seus QIs são perdedores. Sobre o que devemos esperar da vida. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Sobre a necessidade de se prevenir. Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado e que não podemos fazer nada para mudar, olhem para os dois lados antes de atravessar a rua. Sobre Deus e suas leis. Eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as leis. Sobre pessoas que vivem reclamando. As pessoas nunca terão tempo para você se você sempre estiver bravo e reclamando. Sobre o medo da morte, eu não tenho medo da morte, mas também não tenho nenhuma pressa em morrer. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, a matéria e o espírito. Prosseguindo no estudo de O Livro dos Espíritos, devemos considerar que o mundo que nos rodeia, tudo está à nossa volta, que podemos perceber pelos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, inclusive nosso próprio corpo. Tudo é formado de matéria. Mas por trás dessa realidade perceptível do mundo físico, existe outra que não percebemos e que está na essência de toda a criação. É o reino do Espírito. Vimos no domingo passado que o Espírito, aqui, um princípio inteligente que está ligado à matéria e que é responsável pela sua sustentação e estruturação. Tudo é dinâmico no universo. Na intimidade da matéria está ocorrendo fenômenos que escapam à nossa percepção, mas que estão submetidos a leis precisas, presididos pelo princípio inteligente. Ainda não estamos falando aqui do espírito humano, mas de uma força natural presente em tudo. Ao ler o capítulo Elementos Gerais do Universo em Um Livro dos Espíritos, vamos nos deparar com uma série de conceitos que hoje podemos entender melhor do que em 1857, quando essa obra foi lançada. A ciência da época sabia muito pouco sobre a natureza e a constituição da matéria. Basta dizer que o primeiro e o mais simples modelo do átomo, principal constituinte da matéria, só surgiu no final do século XIX.
Os instrutores espirituais afirmam que a matéria provém do elemento primitivo do universo, que deu origem a todos os corpos, mas ela não se restringe somente às coisas que os nossos sentidos podem perceber, pois existem vários tipos de matéria, algumas fora do nosso alcance de percepção. Hoje, porém, a chamada física quântica, que só surgiu no século XX, abre uma perspectiva muito ampla sobre o que pode ser considerado matéria, inclusive no domínio das energias e das partículas, dando-nos a entender que existe um ponto de conexão entre o que chamamos matéria e o que chamamos espírito. Mais à frente, quando Kardec vai tratar do perispírito, aqui ele está falando do espírito humano, que na linguagem comum é conhecido como corpo espiritual, vamos encontrar uma outra ideia de matéria, pois o perispírito, que é a forma pela qual o espírito humano se apresenta, é constituído de um tipo de matéria até hoje desconhecido da ciência. No plano das energias em que vibram as partículas subatômicas, deslizam também nossos pensamentos ou as formas mentais que criamos, o que faz com que possamos entender melhor a ação da prece e as condições em que se processam os fenômenos medianímicos. A natureza não dá saltos, e como tudo se encadeia no universo, há um encadeamento tão perfeito entre espírito e matéria que André Luiz chega a dizer que não existe uma fronteira precisa entre os dois. A partir deste capítulo do Livro dos Espíritos, vamos ao encontro da realidade mais ampla do universo para melhor entendermos nossa condição de espíritos de passagem por este planeta. No próximo domingo, falaremos sobre a criação. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegamos mais uma vez ao nosso momento da leitura, aqui com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Por que sofro? Porque a vida é tão cheia de problemas. Mal resolvemos um, surge outro, ou outros. E isso nunca para, porque Deus quer assim. Diante dele, somos tão pequenos e na verdade não podemos nada. Mas ele é a perfeição, pode tudo. Por que então Deus permite que soframos? Será que ele nos ama de verdade? Esta questão, caro ouvinte, em todas as épocas da humanidade, sempre esteve presente na preocupação de todas as pessoas, a tal ponto que algumas se revoltam. E porque não conseguem entender Deus dessa perspectiva do sofrimento, acabam negando sua bondade ou até mesmo sua existência. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados nesse mês de março o precioso livro O Sentido do Sofrimento Humano, autoria de Milton Menezes, psicólogo e pesquisador da alma humana, residente no Rio de Janeiro. Levando em conta sua experiência, com mais de 8.000 sessões terapêuticas para o tratamento de inúmeros problemas e tipos de sofrimento, e utilizando a terapia de vidas passadas e a regressão de memória, Milton Menezes apresenta uma perspectiva pedagógica para a experiência do sofrimento. Você vai entender por que cada sofrimento tem seu aprendizado e como podemos superá-lo quando somos capazes de viver tal aprendizado no dia a dia. Esta é uma obra
que atenderá tanto a estudiosos e interessados no assunto, quanto àqueles que passam por experiências dolorosas e buscam um sentido para seu sofrimento. Escrito com clareza e objetividade, o livro O Sentido do Sofrimento Humano é uma obra que não pode escapar ao interesse das pessoas que querem penetrar mais fundo no sentido da própria vida, aprendendo a evitar problemas e buscando entender como pode atenuar o desconforto das horas difíceis. É um livro que deve ser lido por todas as pessoas que questionam o sentido da nossa existência. Prezado ouvinte, você que ainda não é associado do Clube do Livro, pode receber essa obra em sua casa por apenas R$ 17,00, metade do preço de tabela, que você paga apenas quando recebe o livro. É o que o Clube do Livro faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio todos os meses um livro novo, sempre um lançamento. Participe do nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o Clube do Livro, ligue para o Daniel ou a Luciane, pelo celular da TIM 98127-7775, repetindo, 98127-7775. Tenha um bom domingo e uma excelente semana. Obrigado pela atenção. Atividades do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, no Damasco, teremos palestra sobre o tema Por que a vida não pode ser uma só, com José Benevides Cavalcante. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas, lá no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, os adolescentes até 14 anos. Vamos ouvir agora um recado da Mariana, uma das nossas evangelizadoras, a paz e responsáveis. Bom dia, caros ouvintes. Hoje venho aqui trazer a todos vocês um convite muito especial. Convidamos todos vocês, seus filhos e netos, para conhecer nosso trabalho de evangelização. Todos os sábados, alguns de nós nos reunimos no Lar Meimei, na Avenida Labieno da Costa Machado, 1285, no antigo Lar das Crianças, das 14 às 15 horas, para estudar um pouco de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Enquanto as crianças ficam com os evangelizadores, divididas em turmas por faixas etárias, os pais, avós e quem mais quiser também podem assistir explanações acerca dos ensinamentos de Jesus, realizadas com muita dedicação pelo nosso amigo Tiago. Se você acha importante que as crianças conheçam Jesus e seus ensinamentos, aprendam a respeitar os outros, aprendam a se autoconhecer, a serem adultos proativos e que tenham condições de contribuir para o futuro do nosso país, venham conhecer nosso trabalho. Em ambientes descontraídos, com linguagem apropriada para cada faixa etária, todos que lá comparecem poderão aprender muito e contribuir para a formação de seres humanos mais conscientes de si e do próprio mundo. Venham todos os sábados, das 14 às 15 horas, no Lar Meimei. Muito obrigada.
Para quem quiser conhecer o Espiritismo, como disse a Mariana, temos, portanto, no mesmo horário da evangelização, sábado, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, lá de Vila Araceli, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com início às 20 horas, com a oradora Karina Rafaeli sobre o tema Alegria Sempre. Após, haverá a aplicação de passes. Atenção, ouvinte! Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, com rápidas abordagens sobre temas espíritas. E, aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. E como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos e ouvintes. Este livro que indicamos hoje é o marco inicial da incrível obra espírita do escritor Hermínio C. Miranda, que faz aqui um encantador passeio pela história espiritual da humanidade, retratando a sadia curiosidade e a incansável busca do homem que não se contenta com simples teorias e dogmas de fé. Os procuradores de Deus conseguem abordar numa linguagem simples, como numa conversa informal entre amigos, os temas que tanto afligem o coração quando se quer respostas precisas para o conhecimento, não somente sobre quem somos, mas também como e por que somos. É assim, pelas veredas da espiritualidade, que o autor nos toma carinhosamente as mãos e vai nos conduzindo pela razão e pela emoção aos caminhos que nos levam a Deus, inaugurando em nós a alegria da reflexão sobre a amplitude da vida. Quem já procurou Deus e não obteve respostas, aqui vai encontrá-lo. Quem já o encontrou, aqui vai ter a certeza de que não se enganou. E para que vocês tenham um gostinho do livro, A Arte de Morrer consiste assim, essencial e exclusivamente em saber viver. Não o viver material, imediatista, anestesiado pela correria louca de quem só deseja o gozo irresponsável e se deixa apanhar pela arapuca da ilusão. Mas o viver do espírito, que luta, escorrega, cai e se levanta outra vez, porque deseja caminhar e subir. A morte é mero incidente entre duas existências, uma na carne e outra fora dela. Não perdemos com ela nem a identidade, nem o conhecimento das coisas. Não mergulhamos por ela num poço de iniquidades eternas, nem subimos angelicais para um céu de beatitude não menos absurdo. Morrer é uma extraordinária aventura espiritual, um momento de dramática realidade, depois do qual novos horizontes se abrem diante de nós e à nossa volta, ou, então, novas angústias se fecham e desabam sobre nós para nos ensinarem uma verdade que às vezes tanto custamos a aceitar e compreender. Venha buscar os Procuradores de Deus, editora Correio Fraterno, em nossa Biblioteca Batuíra. Uma ótima semana a todos. Esteve reunido nesta manhã, no Lar Meimei,
o Conselho Diretor da USE Intermunicipal de Garça, quando foi elaborado o plano de atividades para 2018, como os 2 ciclos de palestras, abril e outubro, o encontro anual da família espírita no mês de julho, o evento Tributo à Natureza no mês de setembro, junto ao Lago J.K. Williams, além das sessões de cinema livre em Galha e Garça. No próximo domingo estaremos dando mais detalhes sobre esses eventos programados. A USE Intermunicipal de Garça é o órgão coordenador do movimento espírita em Galha, Garça e Lupércio. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Existe Vida Depois do Casamento? Autoria do médico Francisco Cajazeira, da editora M, livro que anunciamos no início desta edição. E hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte Flávia Bellini. Ela que mora lá na rua Alfredo de Souza Castro, 695. Parabéns, Flávia Bellini. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse momento de paz e reflexão. Tenham todos uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos encerrar então nossa edição com a mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.